quero que você abra comigo a sua Bíblia no Salmos 32. Salmos 32. Nós amamos a Deus e queremos servi-lo cada vez de uma maneira melhor, porque precisamos do Senhor. Isso já é algo sabido e muito claro para todos nós. Precisamos de Deus acima de todas as coisas. Deus é tudo para mim, Deus é tudo para você, e é isso que importa na nossa vida. Salmos 32, versículo de número 1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Podemos assentar. Os dois salmos que trazem essa palavra bem-aventurado, bem no começo da sua exposição, é o Salmo de número 1 e o Salmo de número 32. Esse salmo, a ordem dele aqui, ela está incorreta. Esse salmo foi escrito como uma canção do dia da expiação, foi Davi quem escreveu, e esse salmo ele aconteceu depois de Salmo 51. O que está escrito em Salmo 51? Salmos mais marcantes da vida do salmista Davi. Os salmos onde ele confessa o seu pecado, os salmos onde ele escreve sobre tudo aquilo que aconteceu. A palavra masquil significa salmo didático, salmo de informação, salmo de ensino. Ou ele estava dizendo, olha, este salmo não é apenas uma canção. Este salmo não é apenas para que seja cantado para uma adoração, mas é um salmo de aprendizado. É um salmo que eu vou ensinar para vocês algumas situações que eu passei. E não que a aranha faz a teia com recursos de si mesma. Davi estava dizendo assim, eu vou escrever uns salmos para vocês, que eu vivi isso. Então eu vou escrever não daquilo que eu ouvi, não a experiência de uma outra pessoa. Eu vou escrever para vocês uma experiência que eu vivi. E ele começa assim, bem-aventurado, ou seja, muitas felicidades e muita paz, bem-aventurado aquele, porque não são todos, cuja transgressão é perdoada. Você sabe qual é a diferença de transgressão, de iniquidade, de pecado? A transgressão é, todos vocês motoristas fizeram o curso e sabem, não passe no sinal vermelho. A transgressão é quando você passa no sinal vermelho. A transgressão é quando você não peca apenas contra Deus. Você peca contra a sua história e contra o conhecimento. Diga, transgressão é pecar contra o conhecimento. O conhecimento, como eu sempre explico a vocês, não é um objeto de informação. Não confunda achando que pessoas que sabem, que dizem, que conhecem e que podem abrir os seus lábios e falar, discursar sobre assuntos, isso não é conhecimento. O conhecimento é quando você ouve, recebe e pratica. Eu conheço, eu ouvi, eu recebi, entrou dentro de mim e eu pratico. Por quê? Porque quando você ouve, você usa um dos seus 5 sentidos. Quando você recebe, você descaracteriza toda aquela informação que você tinha pré-concebida, você abre o seu coração para a palavra. Então você recebe. E aí quando você pratica, aquela palavra venceu costume, hábitos, carne, circunstâncias, passado, dores. Então, o conhecimento não é nós termos meramente informações sobre coisas. O conhecimento, ele precisa entrar por um dos 5 sentidos, tá? Ou audição, ou visão, tato, enfim. Entrar por um dos 5 sentidos, você precisa receber no coração e não apenas no intelecto, e depois você precisa praticar. Depois dessa prática sucessiva, então você pode dizer, eu tenho conhecimento. Amém?
A transgressão é quando você peca contra o seu conhecimento. Ou seja, transgressão se faz porque se quer. A transgressão se faz porque se quer. Todas as pessoas que transgridem, elas têm condições de não fazê-lo, porque elas têm o conhecimento e têm a prática e têm condições de não fazer. Então, toda transgressão, ela é feita porque você peca contra o conhecimento. Então, ele diz assim, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. O nosso Deus, ele é tão misericordioso e tão maravilhoso. Davi estava falando dele mesmo. Depois ele conta algumas minúcias daquilo que ele passava. E ele dizia assim, que o perdão da transgressão é a maior bênção que existe. O perdão de pecados é a maior bênção que existe. Não tem nada mais gostoso, não tem nada mais pacífico, não tem nada mais próspero do que ser perdoado. Hoje você olha para os cristãos e você percebe que ser perdoado não lhes dá mais aquela satisfação, aquela alegria. Por quê? Você vai descobrir no próprio texto. O porquê as pessoas hoje, perdoadas, não conseguem manter uma alegria, uma gratidão, uma satisfação, uma felicidade, dizendo, Deus me perdoou, Deus me perdoou. Por quê? Depois vamos voltar a falar sobre isso. O salmista diz que feliz é aquele que mesmo pecando contra o conhecimento, mesmo pecando contra aquilo que sabia, mesmo pecando, mesmo sendo negligente a todos os recursos que possuía, Deus ainda é poderoso para perdoá-lo. Isso é muito bom, amém? O perdão é a maior bênção que todos nós temos na nossa vida. A palavra perdoada nesse texto vem do original, que significa Deus retirou. Deus tirou para fora, tirou de dentro para fora. E a transgressão é uma regra sabida que foi quebrada. Deus perdoa transgressores. Davi foi um deles. Davi sabia que não matarás, não adulterarás, não cobiçarás. Ele conhecia todos os mandamentos, que eram mandamentos que deveriam sustê-lo naquele momento. Ele sabia que não podia adulterar, não podia matar, não podia cobiçar. Mesmo assim, ele adulterou, ele cobiçou e ele matou. Ele sabia de tudo isso. E ele estava tão feliz, porque mesmo ele com todos os recursos que possuía, Deus o perdoou. Você sabe que o perdão é algo temporário, não é mesmo? Você sabe disso? O perdão e a graça é algo temporário. O perdão é só para esse tempo. No céu não vai existir perdão. No céu não vai existir o mover da graça. Perdão é para enquanto estivermos aqui, neste corpo e nesta terra. No céu não existirá perdão. No céu não existirá oportunidades de perdão, de rendição. O perdão é para esse tempo. O perdão é para esse momento. Por isso ele diz, eu sou um ser humano e eu quero dar graças a Deus porque eu sou uma pessoa perdoada. Eu queria perguntar uma coisa para você. Você é uma pessoa perdoada? É muito fácil nós dizermos, eu sou uma pessoa perdoada. Só que nós temos a alegria de uma pessoa perdoada. Nós temos o condicionamento de uma pessoa perdoada. Nós temos atitudes de pessoas perdoadas. Nós temos esse avanço, esse discorrer de pessoas perdoadas. O salmista Davi, ele relata no Salmo 32, nós não vamos dar para chegar até o final, mas ele relata todas as condições de uma pessoa perdoada, dirigida, guiada, aprende. Ele começa a fazer ele começa a destrinchar uma pessoa quando ela sabe o valor do perdão de Deus. Existem muitas pessoas que podem resolver alguns problemas seus, muitas pessoas. Mas existe só uma pessoa que pode resolver a questão do pecado original. Só existe uma pessoa, que é a pessoa de Cristo, que pode resolver o problema do inferno. Só existe uma pessoa.
Você tem pessoas que podem fazer isso por você, outras pessoas podem fazer aquilo. Somente Jesus pode liberar o perdão dos teus pecados. Somente Ele pode perdoar as tuas transgressões, das quais o Espírito Santo está presente, da qual o sangue de Cristo foi derramado, da qual a palavra de Deus tem sido ativa, da qual Deus tem trabalhado, e mesmo diante de todos esses recursos, você e eu ainda transgredimos regras. Então o Senhor é misericordioso para perdoar pessoas habilitadas que cometem deslizes. Diga, eu estou entendendo. Ele diz, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Esse pecado é coberto não é pelo transgressor, mas por Deus. Sabe o que significa um pecado coberto? Significa que Deus, Ele simplesmente separa você do seu pecado. Deus não nos trata, o próprio salmista diz, segundo os nossos pecados, Salmo 103, nem segundo as nossas iniquidades. Deus, Ele é poderoso e Ele faz isso, Ele cobre o seu pecado por meio de separar você das suas atitudes. Ele separa você do que você faz. Ele separa você de suas mazelas. Ele separa você de seus prazeres, Ele separa você de suas inclinações. Mas o porquê muitos de nós não conseguimos viver essa separação? Muitos de nós não conseguimos separar-nos da fraqueza, do deslize, das inclinações, por quê? Mas Deus coloca um mar, lembra dos egípcios? À frente Israel, atrás os egípcios e no meio uma coluna de nuvem que para Israel era luz, para os egípcios trevas. Isso é cobrir o pecado. Você já imaginou se todos os pecados dos crentes ficassem expostos, o que Satanás não faria com os pecados dos crentes? Quantas intercessões, quantos meios, quanta defesa, porque nós temos o Espírito que intercede e Jesus que advoga. Nós temos dois diante do Pai por causa da nossa vida aqui na terra. Então Jesus, muitas pessoas às vezes não conseguem entender que o ministério de Jesus não acabou aqui. O ministério de Jesus continua como Salvador e como advogado diante de Deus. Ele advoga sobre as nossas situações. Davi entendia o valor disso. Isso para muitas pessoas, essa graça, esse perdão, essa cobertura, se torna um conforto para que muitos continuem no pecado. Por quê? Porque você vai ver nos versículos próximos, as pessoas que se confortam com toda a graça que é derivada do amor de Cristo, do sacrifício de Cristo, e continuam no pecado, são pessoas que não são chamadas por Deus, são pessoas que não são eleitas por Deus, então elas não agem de maneira adequada. Se uma pessoa quebra um objeto importante na sua casa, e ela é uma visita, e ela, mesmo que fique constrangida, não vai passar de um constrangimento. Mas se quem soube o preço e soube o valor, principalmente se esse valor é um valor de estímulo emocional, a pessoa que quebra e se sabe vai sentir muito mais. Então, nós que somos perdoados por Deus, nós sentimos mais do que todo ser humano em toda a face da terra. Por quê? Porque jamais gostaríamos que aquilo estivesse acontecendo. Nós não gostaríamos de sermos perdoados da nossa transgressão. Nós gostaríamos de não ter transgredido. Nós não gostaríamos de ter cometido iniquidade ou pecado. Nós gostaríamos de ter feito jus todo o investimento que Deus fez em nós. Então Davi estava falando aqui, não de uma maneira aleatória, não de uma maneira distante, não de uma maneira irresponsável. Ele jubilava porque ele estava fazendo parte daquilo. Havia dentro dele uma gratidão, havia dentro dele algo que deveria ter existido antes.
Lá em 2 Samuel capítulo 10 e 11, lá deveria ter existido essa gratidão, essa moção dentro dele, onde ele poderia ter dito, não posso. Mas agora ele é movido por essa gratidão, e ele diz assim, cujo pecado é coberto. Digo, o pecado tem que ser coberto. Ele tem que ser coberto dos seus olhos, para que você não olhe mais para ele. Como é que Deus cobre o pecado para que você não o vê mais? Vamos ver se você sabe. Por que existem algumas pessoas que elas não conseguem esquecer dos seus erros passados? Por que existem algumas pessoas que não conseguem se libertar daquilo que fez? Transgressão, pecado, e existe uma outra questão, que o título da mensagem é a trindade do pecado. Trindade do pecado que foi vencida pela trindade do céu. Davi transgrediu porque sabia que não devia e fez. Davi pecou por causa do desejo, o pecado original, sua cobiça, a sedução e tudo aquilo. E ele dizia, o meu pecado foi coberto por Deus. Quando é que o pecado, ele não tem mais movimento sobre você, ele não tem mais conquistas em você, ele não tem mais meios para te seduzir? Quando a sua maldade é tirada. Enquanto existir maldade, haverá transgressão e haverá pecado. Por exemplo, quais foram os pecados de Davi? Quais foram? Adultério, cobiça, planos para assassinato. Isso foi o pecado. Qual foi a transgressão dele? Saber que não devia e o fez. Qual foi a maldade de Davi, você sabe? Você sabe qual foi a maldade dele? Você sabe a transgressão, porque ele tinha, como rei, ele tinha que ler as tábuas da lei, os manuscritos das tábuas. Como rei, ele tinha que reescrever aquilo, ele sabia. A Bíblia diz assim, que ele continua dizendo, bem-aventurado, o segundo versículo, ele deseja começar da mesma maneira. Bem-aventurado, você sabe o que engloba essa palavra bem-aventurado? É uma palavra que não é no singular, é no plural. Porque existem muitas qualificações. Significa feliz, significa cheio de paz, significa tudo que faz dar certo. Bem-aventurado não é uma palavra só, mas é uma palavra pluralizada, é uma palavra de plural. Ele diz, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o quê? Não imputa maldade. Então, vamos falar sobre a trindade do pecado. Vamos falar sobre transgressão, sobre pecado e sobre maldade. Qual a diferença desses três? Vamos analisar Davi. Pecado de Davi, transgressão de Davi. Qual foi a maldade de Davi? Está escrito em 2 Samuel, capítulo 12. Ora, Davi, se você quisesse, o que você quisesse, pedisse a Deus, Deus te daria. Você foi ingrato, você foi soberbo, e você fez com que os inimigos do Senhor zombassem. Você foi irresponsável. Você foi soberbo. Você foi ingrato. Sabe qual foi a maldade de Davi? A soberba, por causa de toda a conquista. A ingratidão, porque os dias de deserto haviam ficado no esquecimento. E ele não tinha aquele movimento de gratidão que levava à humildade, que levava à sobriedade, que levava ao equilíbrio. Quando nós nos esquecemos que não somos nada e permitirmos que esses adendos, a palavra do Senhor diz que são adornos, esses adornos espirituais, quando não conseguimos entender que não somos os adornos, que não somos, que continuamos sendo, sem Deus, a pior de todas as criaturas.
Sem Deus nós não somos nada. Nada. Davi estava dizendo que a maior bênção que ele havia recebido na vida dele era o perdão. Não era a riqueza, não era o reino, não era o governo, não eram as 3 unções. Não foram nada disso, mas foi o perdão. Porque se não fosse o perdão, ele iria perder a alma dele, como ora em Salmo 51, não tires de mim o teu espírito. E ele diz, bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada, o pecado é coberto, ou seja, o Senhor separa, cobre, tira o pecado de mim. Aí ele diz assim, no versículo abaixo, ele fala, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade. Sabe o que é Deus imputar maldade? Eu vou responder aquela pergunta que eu fiz para você no início. Você sabe por que algumas pessoas não conseguem se separar de seus pecados, de suas transgressões? Por causa da maldade. A maldade continua. Você falou mal de alguém, pediu perdão, Deus te perdoou, mas Deus continua te imputando maldade. Por quê? Porque ainda existe dentro do seu coração um complexo. Ainda existe dentro do seu coração uma necessidade de dar rasteira no outro, para sobrepujar a pessoa do outro. Ainda existe a maldade. Qual tipo de pecado que falaríamos? Você não adultera mais, mas aquela maldade de satisfação matrimonial, aquela maldade de você olhar para o seu cônjuge e não ter mais admiração, não honrá-lo mais, a maldade continua. Que tipo de pecado que você quer que nós abordemos? Que tipo de pecado? A idolatria? A luxúria? Que tipo de pecado? Quantos pecados observamos na Escritura que são perdoados, mas a maldade ainda continua imputada? Existem crentes que são perdoados dos seus pecados, mas não são livres de sua maldade. Ainda continuam maus. Eles confessam que tiveram inveja de fulano, mas ainda continuam com seus complexos, ainda continuam com suas questões mal resolvidas, e que amanhã, o mês que vem, vão novamente cometer o pecado. Por quê? Porque a maldade é imputada. Pessoas como a mulher samaritana. Jesus não perdoou o pecado da mulher samaritana. Jesus arrancou a maldade dela. Você tem 5 maridos, o que você tem não é seu. Você é carente. A questão é, o seu pecado, a sua transgressão deriva de uma maldade. E é essa maldade que Cristo quer atacar. É essa maldade que Cristo quer arrancar. É disso que nós falamos. O evangelho, ele não é superficial. Não, Salmos 7, bem-aventurado é aquele que penetra nas profundezas de Deus e o conhece na sua profundidade. Você vai ficar lutando contra o pecado a vida inteira, se não permitir que a sua maldade seja revelada, que a sua maldade seja exposta. Nós nascemos estragados, nós nascemos maus. E aí em Cristo nós vamos sendo consertados, convencidos. Nascemos estragados, nascemos maus, nós somos maus. Você é uma pessoa má, eu sou uma pessoa má. A única pessoa benevolente que há em você, a única pessoa que é boa que existe em você tem nome, e é Jesus Cristo. Se ele sair do trono, se ele sair da liderança, como no caso de Davi, você volta pior do que você era. Aí você diz, pastora, tem diferença de pessoas, tem pessoas mais humanizadas, é verdade. Existem pessoas mais humanizadas, mas não que elas são boas, mas elas são mais humanizadas. Agora, o que nós precisamos entender é que o salmista Davi, ele fala de uma experiência própria. Ele diz assim, cujo pecado é coberto, o Senhor cobre o pecado, separa longe da minha visão, e ele não me imputa maldade. Qual é a maldade do seu pecado? Você sabe qual é a maldade do pecado do medo e da insegurança? Diga para o seu irmão, qual é a maldade do pecado do medo e da insegurança? Uma pessoa tem medo, sente insegurança, qual é a maldade? Qual é a maldade do medo?
O medo é um pecado constante que domina. Todos nós sentimos medo, mas ele não pode dominar. Nós temos que vencê-lo por meio da fé. A maldade do medo é a falta de confiança em Deus. É a falta de entrega. Arrogância, soberba. Achar que você pode ainda, pode. Você mesmo falido, você pode. Que você ainda pode. Quais são as maldades das quais nós temos contemplado no nosso coração? Qual é a maldade do pecado dos ciúmes? O apego. E se você começar a analisar todos os pecados, você começa a encontrar a raiz de cada um deles, que se chama maldade. Existem pessoas que tudo o que ela faz na vida é difícil, é trabalhoso, é complicado. Se ela tem filho é complicado, se ela tem neto é complicado ao quadrado, se ela se casa é complicado, se ela trabalha é complicado, tudo é complicado. Por quê? Porque existe um motim dentro do coração do ser humano. E esse motim boicota a própria vida. Esse motim se chama revolta. Se você analisar pessoas, as pessoas não conseguem entender a própria maldade que há no coração. Quando você olha e diz assim, peraí, por que eu peguei esse caminho? Porque eu fui... Não, nada disso. Pode procurar maldade. Por que eu fui inocente? Porque eu quis agradar o próximo. E por que eu quis agradar o próximo? Aí você vai vasculhando. Vamos analisar no versículo de número 2, ele diz assim: o Senhor não imputa maldade. Agora vem a questão: em cujo coração não há engano. Correto? Correto ou não correto? Correto ou não correto? Cujo coração não há engano? Está escrito isso aí na sua Bíblia? Não está escrito? Então troca a palavra coração pela que está escrito. Isso, por quê? Porque Davi foi vítima do próprio coração. Davi foi vítima do próprio coração. Seu coração sempre terá tendências de passar rasteira em você. Porque o coração, ele gosta de emoções, ele gosta de prazeres, ele gosta de evidência. Mas o seu espírito, mas a parte de Deus que habita dentro de você, aquilo que Deus está construindo como a imagem e semelhança dele, nisso não há engano. Não pode existir engano. Cujo espírito não há engano. Mas tem pessoas que têm o espírito cheio de engano, ora, tem pessoas que nem têm o espírito. É tudo só coração, desejo, alma, querer, vontade. A questão é, de que engano o salmista estava falando? Do engano de meses que ele teve, incomodado, perturbado. Ele fala aqui: sua mão pesava sobre mim, meu humor se tornou em sequidão de estio. Só que eu não abria mão, eu não confessava, eu não ia atrás, eu não falava, eu não me rendia. Eu achava que eu estava certo, que eu podia, que eu tinha errado, mas que meu erro não era tão grave. Por que nós temos o hábito de dar sentença aos nossos erros, se nós não somos os nossos legisladores? É a mesma coisa que uma pessoa chegar no juiz e falar: fica quieta aí que eu vou falar o que é que eu tenho que fazer aqui. Por quê? Por que você quer dar a sua própria sentença se você não é legislador? É ele quem dá a sentença. Quando é que existe engano espiritual? Quando crentes usam seus métodos, manias, sua teologia, você sabia disso? Sua própria teologia para se desculpar. Eles usam aquilo que gostam, aquilo que querem, aquilo que quase podem fazer, faz um bolo disso aí e vai viver isso aí. Mas não foi tão grave o que eu fiz. Mas eu sou uma pessoa dirigida pelo Espírito Santo. O que eu falei está na Bíblia. Está na Bíblia que Judas se enforcou. Está na Bíblia um monte de coisas. Em cujo espírito não há engano. Por quê? Porque Davi consegue entender que não basta o perdão da transgressão, que não basta o perdão do pecado, tem que eliminar a maldade, porque senão vai ter reincidência, vai transgredir de novo e vai pecar de novo. Dá para entender? Quais são as suas maldades?
Hã? Qual é a mãe das maldades? Soberba. Fazemos tudo pela soberba. Tudo. Tudo pela soberba. A soberba precede a ruína. Toda ruína tem a soberba. Quer, e aí vai. Mas nós precisamos reconhecer isso. Bem-aventurado o homem cujo pecado é coberto, onde o Senhor não imputa o quê? Maldade. Em cujo espírito não há engano. Tem que ter essa dinâmica. O Senhor perdoa transgressão e pecado. Só que Ele não pode imputar maldade. Ele não pode ver a maldade. A maldade tem que ser eliminada. Mas para a maldade ser eliminada não pode existir engano. Porque enquanto houver engano, há maldade. Enquanto houver engano, vai existir as desculpas. Porque eu sou uma pessoa dirigida por Deus, porque Deus me ama, porque não é tão sério assim, não é tão grave assim, porque qualquer pessoa faria isso no meu lugar. Por quê? Então, onde existe o engano, vai existir a maldade. E você vê nas escrituras de Paulo, você vê nas escritas de Pedro, quanto ele nos alerta dos espíritos emocionais que atuam em nosso meio. As pessoas dizem assim: pastora, por que não existe mais pessoas tanto como antigamente, endemoniadas, que arrancam, que fazem e aprontam? Por que Satanás iria fazer isso? Se ele pode morar, dormir, beber, se ele pode vir à igreja junto com o crente, se ele pode habitar com o crente. Por que ele iria se manifestar, sendo que no oculto ele está levando o crente para o inferno, por meio do engano, a soberba, a arrogância? Onde não há confissão. Deus, eu sou uma pessoa promíscua. Deus, eu sou uma pessoa que eu não me basto, eu preciso me prostituir, eu preciso adulterar. Deus, eu sou uma pessoa ingrata, por isso eu tenho esses desejos. Eu não me contento com a salvação, Deus, eu quero o pecado. Isso é a maldade, isso é o engano. Mas você não, alguns de nós não, dizendo não, mas Deus não quer que Deus não vai querer que eu seja infeliz, Deus não vai querer que Deus não vai querer que eu. A questão é, onde há engano existe maldade. É tão simples nós descobrirmos. É tão simples, é só nós olharmos para a Escritura. Aí o filho diz assim: mas meu pai me provocou. Mas a Escritura diz: honra o seu pai e sua mãe. E não diz se é sob provocação ou fora dela. Honra seu pai e sua mãe, a autoridade sobre você. Não importa o que seu pai fez ou o que sua mãe deixou de fazer. A palavra do Senhor é enfática: honra seu pai e sua mãe. Acabou. Honra a autoridade, pronto, acabou. Mas aí vem-se com as desculpas: mas minha mãe é insuportável, mas meu pai falou, mas isso e aquilo outro. Isto é engano, isto é camuflagem para pecado. Autoridade é autoridade, não se é quebrada. Foi Deus quem constituiu as autoridades. Diga amém. Vamos falar agora, no caso de autoridade. Miriam podia ter dito assim para Deus: Deus, mas Moisés casou com uma mulher cuxita. Senhor, tua palavra diz, ele mesmo, o Senhor mandou ele, e ele mesmo escreveu, que não se podia misturar povos. E ele casou com uma mulher cuxita, por isso que eu falei mal dele. Eu quero dizer uma coisa para você, para o seu próprio bem: maldade é maldade. Não importa quais foram os motivos, não importa quais foram as razões, não importa. Não importa. Você precisa entender. Retire a maldade do seu coração. Davi contemplou a maldade durante alguns meses. Precisou o profeta Natã vir até ele e dizer para ele: você é esse homem. Você é esse homem. Natã toca no coração piedoso de Davi, para que ele pudesse acordar e dizer: sou eu quem fiz tudo isso. Continuando, ele diz assim: quando eu guardei silêncio. O que é guardar silêncio do pecado, da transgressão e da maldade? Foi aquele período
onde ele peca com Batseba, onde ele traz ela para casa, onde Natã vem, os primeiros meses de gravidez, e depois o menino morre, mas antes do menino morrer, Natã avisou, então foram alguns meses. Ele diz, eu guardei silêncio. Eu quero dizer uma coisa para você, aquilo que é ruim, quando é coberto, quando é guardado, fermenta. Você já viu um crente desviar? Um crente desviar. Você já viu como é que começa? Não sei quantos anos você tem de igreja, mas ele começa a ficar contrariado. Primeira coisa que Satanás faz para um crente desviar é tocar na soberba dele, toca na vaidade dele. E aí ele não se humilha. Você quer ver um crente, quando é um crente que não vai desviar, quando ele se humilha diante da humilhação. Esse crente foi aprovado, ele não desvia. Quando ele faz, ele se fecha. E ele continua na mesma posição. E ele continua dizendo que ele está certo. E ele continua com todas as razões dele, de A a Z. Esse crente, ele iniciou o passo para o desvio. Ele pode mudar de igreja, ele pode mudar de denominação, ele é um crente desviado. Por quê? Porque ele não aceitou ser limpo da maldade. Ele não aceitou abrir o coração para que Deus pudesse expor a maldade dele entre ele e Deus. A Bíblia diz assim, quando guardei silêncio, a importância de nós conversarmos com Deus sobre os nossos erros. A importância de nós falarmos com Deus sobre as consequências dos nossos erros. A importância de nós sempre falarmos com Deus, eu estou me comportando direito diante dessa consequência, eu estou vivendo um tempo consequencial, o Senhor olha para mim e vê, pode falar comigo, meu Senhor, eu estou caminhando bem, será que eu vou ter que cometer de novo o erro, eu vou ter que viver de novo para aprender, eu não quero, ver se eu estou fazendo direito. Sabe o que acontece? A gente acha que Deus tem amnésia. Que Deus gosta de uma sujeira debaixo do tapete. Ai, não, já passou, parece que Deus nem se lembra mais. Você acha que Deus não vai lembrar da maldade do meu coração e do seu coração? Que precisa ser posta para fora, que precisa ser curada, que precisa ser transformada. E o silêncio, o que é? O silêncio é a oportunidade para a maldade crescer, para a maldade fermentar. E fica naquele silêncio. Fica coberto, e fica gerando, e fica remoendo, e fica fomentando tudo aquilo. E a Bíblia diz assim, quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos. Davi fala dos ossos, que é a força que mantém o corpo de pé, ligado aos nervos e músculos. Ele diz, os meus ossos ficaram velhos, quebradiços, eu não tenho mais força como antes. Davi era um homem forte, para pessoas fortes. Se tornar fraco e frágil é terrível. Pessoas fortes não gostam da fraqueza. Pessoas fortes fazem de tudo para continuarem fortes. Elas querem continuar crendo, elas querem continuar confiando, elas querem continuar dependendo de Deus. E elas são fortes para colocar a cara no pó, e elas são fortes para se humilhar, e elas são fortes para virar face, para andar segunda, terceira milha, para reconhecer seus erros, para confessar maldade, porque para elas é o fim, é o caos, se tornar sem forças. Pessoas frágeis não sabem o que é isso, já estão acostumados com a debilidade. Pessoas fortes fazem. Quando é, pastora, que eu descubro que eu sou uma pessoa forte? Você faz qualquer negócio para tirar a maldade do seu coração. Esses são os fortes. Qualquer negócio. Você ora, você vigia, você jejua, você analisa, você conversa com o Espírito Santo, você vai, faz gráfico, analisa a Escritura e vai no caderno ali, olhando, analisando, aqui, vamos ver Espírito Santo aqui, o porquê que eu fiz isso, e vai, busca, e é um dia, uma semana e um mês, recebeu a resposta, escreve, e depois outra situação, você se analisa pela Escritura. Quando é que você vê crente se analisando o seu comportamento pela Escritura? Não vê, por isso que existe crente lunático, como você está vendo. Conhecendo a si mesmo por meio da Escritura. Senhor, por que eu fiz isso? Por que eu tomei essa atitude? Que eu sou parecido, Pai? Ficar com um texto. Um texto. O diabo pregou para Jesus, sabia?
O diabo tem pregado para muita gente. E eles ficam com a pregação de Satanás, porque a pregação de Satanás, que jeito que ela é? Ela vem de encontro àquilo que você quer. Ela vem de encontro àquilo que você gosta. Mas tu és filho de Deus. E se você disser aos anjos, eles vão te socorrer. Você tem poder. Para que passar fome? O diabo pregou para Jesus e o diabo tem pregado para os crentes, pregado segundo a sua concupiscência, segundo a sua maldade, segundo a sua vaidade, segundo a sua soberba. E os crentes têm ficado com a única pregação, que é a de Satanás. Palavra de Deus é afirmativa e confirmativa. Satanás não vai falar que você está errado. Só Deus fala que você está errado. Só Deus. Satanás fala que você está certa. Satanás fala que você está correto. Satanás fala que os seus motivos foram plausíveis. Satanás fala que você fez em bem da população, por bem da sua vida. É isso que ele diz. Satanás diz: você estava salvando sua pele, você estava se defendendo, você estava usando meios para não sofrer. Mas quem diz que Deus não quer que eu sofra? Quem diz que Deus não quer que você sofra? A Bíblia diz que vamos passar por agravos, vamos passar por humilhações, vamos passar por sofrimento, porque essa é a prova do cristão. Agora, a pregação de Satanás é contra, ela não é bíblica, ela usa textos bíblicos para que você abrace aquilo. E de uma maneira muito camuflada, você fica engodado, você fica atraído, porque as palavras de Satanás mexem com o seu ego, mexem com a sua soberba, mexem com aquilo que você gosta. O Espírito Santo nos fragmenta, o Espírito Santo nos esquadrinha, o Espírito Santo nos deixa o pó, no pó. E aí nós olhamos para ele dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Seus erros. Houve uma oração de tenha misericórdia de mim? Não? Então você ficou com a palavra de Satanás. Satanás pregou para você e você segurou a pregação dele. Jesus nessa noite quer arrancar a pregação de Satanás, amém? Você vê na parábola do semeador, Satanás atrapalhando a palavra. Ele diz: quando guardei em silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Ele dizia assim: eu sou como uma fera. Bramido é uma palavra que fala sobre uma fera ferida. Cuidado com os crentes feridos, eles são violentíssimos. Sabe, irmãos, eu amo a palavra de Deus. E a convivência da palavra com o Espírito Santo, ela é muito interessante. Uma das maneiras que você descobre se é o Espírito Santo, se é ele que está fazendo a obra ou se é Satanás, é tão simples. Se você fica irritado, revoltado, se defendendo, não é o Espírito Santo. Você fica uma fera ferida, se defendendo, se justificando. Quando é o Espírito Santo, você fica derrubado. A pessoa fala do você, você ama, você abraça, você quer beijar, você entende, você compreende. Você está só o pó. Aí é o Espírito Santo. Do contrário é Satanás, fera ferida. Se justifica, argumenta, levanta, posiciona. É muito claro as coisas de Deus. Mas Satanás, às vezes, ele trabalha de uma maneira tão pérfida, tão ardilosa, que parece que... Aí, de repente, você abre os olhos e fala: meu Deus, estava aí, diante dos meus olhos, como é que eu não vi? A Bíblia diz assim, porque em versículo 4, de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Não ficou legal, não. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Davi era uma pessoa muito sensível, um musicista, um músico. Então, quais foram as coisas que atacaram o humor? O músico, geralmente, ele, ainda mais um judeu, ele é alegre. Davi tocava harpa. Ele é alegre. Ele dizia assim: o meu humor se tornou uma sequidão de estio. Ou seja, está tudo seco. Não tem graça para nada. Isso é Davi, tá? Existem pessoas que ficam com raiva, outras pessoas ficam distantes. Cada um tem um sintoma. Ele está falando sobre ele. Ele diz: meu humor não ficou legal, as coisas não ficaram boas para mim. A vida é boa para você? Espero que sim. Vamos lá, último versículo. Aí ele chega no ápice do versículo 1 e 2, que ele diz: bem-aventurado. No 3 e no 4, ele conta a situação dele, mas no 5 ele conta: confessei-te o meu pecado.
Natan veio, abordou, mas ele precisou confessar. Salmo 51, ele confessa. Qual foi a última vez que você parou para confessar o seu pecado? Pecado de negligência, o pecado de... Por que você está sem um bom humor? O pecado da sua teimosia, o pecado de falta de direção, o pecado. Ele diz, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Senhor, eu pequei porque eu sou ingrato. Eu pequei, eu traí, eu adulterei, eu matei, porque eu sou ingrato, eu sou soberbo. Eu estava numa situação de soberba e de ingratidão. Eu não encobri a minha maldade. Você tem encoberto a sua maldade? Você sabia que tem crente que ele se acha bom? Pode abrir a boca assim, Tem crente que ele se acha bom. Ele se acha justo, ele se acha certo, ele se acha correto. Tem crente que ele se acha bom. Isso é uma coisa absurda, mas é verdade. Tem crente que se acha. Ele se acha honesto. Ele se acha um crente padrão. Ele se acha. Aí você fala, meu irmão, que Bíblia esse homem vê? Que Bíblia essa mulher vê? Não é possível ser a mesma que a minha. Tem gente que encobre maldade. Encobre como o quê? Com cargo, religião, passatempo, vida, trabalho, família. Vai encobrindo. A vida vai virando uma guinada só, um costume só. E encobre maldade. Ele não para dizer, Deus, eu cobiço. Deus, eu tenho inveja. Deus, eu falo mal. Deus, eu sou soberbo. Deus. Deus olha para as minhas entranhas, olha para dentro da minha alma. Eu sou uma pessoa que eu faço isso por causa daquilo. Eu faço aquilo outro para ter aquilo outro, daquilo outro, eu já pulo para aquilo outro, e assim vai. Se Satanás te conhece, qual é o problema de você se conhecer? Satanás conhece todos os trâmites da sua alma, toda a jogatina da sua alma. O que você quer, quando quer, e como é que vai conseguir. Conhece tudo. Agora nós não vamos conhecer. Ele diz, eu não encobri a minha maldade. Qual foi a última vez que você chegou diante do Senhor e disse, Senhor, as minhas maldades são essas? Eu peco, eu faço isso por falta de gratidão, essa é a minha maldade. Eu faço isso por soberba, por arrogância. Eu faço isso porque eu não gosto de mim, essa é a minha maldade. Eu não me amo, eu não gosto, eu ainda tenho os meus complexos, então eu faço isso. Quando é que foi? Senhor, eu sou uma pessoa tímida, porque na verdade a minha maldade é isso, ainda existe falta de perdão, existe falta de a presença da amargura, eu não consigo esquecer o que fizeram comigo na minha infância. Confessar a maldade. Qual é a sua maldade? Ou quais são as nossas maldades? Quem aqui é bom? Nenhum de nós. Nenhum de nós. Nenhum de nós. Somos todos maus. Só Deus é bom. Então, não viva de mentira. Não encubra a maldade. Não encubra. A única maneira de Deus perdoar o seu pecado, perdoar a sua transgressão, é você não encobrir a sua maldade. A trindade do pecado, transgressão e maldade. A raiz da transgressão é a maldade, a raiz do pecado é a maldade. Você sabe por que as pessoas não perdoam? Você sabe por quê? Que existem pessoas que têm dificuldade de perdão? Por quê? Soberba. Como que fez isso comigo? Soberba. Maldade, soberba. Pecado, falta de perdão. E assim vai. E assim vai. Para nós terminarmos, ele diz, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu dizia para mim mesmo, o que você está dizendo para você? Ele dizia, o próprio salmista, eu vou confessar ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Tu perdoastes a maldade do meu pecado. Olha para o seu irmão e diga assim, você tem que buscar, não apenas o perdão de pecados, mas o perdão da maldade do pecado. O que levou você a pecar? É isso que você tem que buscar. O perdão da maldade que gerou o pecado. É isso que nós temos que buscar.
Senão vamos continuar no pecado, vamos continuar na transgressão, e Deus não quer isso para nós. Eu quero que você feche os seus olhos. Não tem ninguém bom aqui, não tem ninguém perfeito. Então eu quero que você confesse diante de Deus as suas maldades. Não fica pensando no outro não, viu? Tem mulher que fica olhando para o marido, ô Espírito Santo, faz meu marido confessar. Para com isso, que é Deus que faz obra em cada um. Ninguém faz obra em ninguém. Olha para a maldade do seu coração. Seja autêntico. Seja sincero. Chega de hipocrisia. Jesus atribuía aos hipócritas fariseus. Ao recebermos o perdão, aprendemos a lidar com as nossas verdades. Eu quero dizer uma coisa para você, pessoas verdadeiramente perdoadas são pessoas que lidam tranquilamente com as suas verdades. Você tem dificuldade de lidar com a sua verdade? Pensa nisso que eu estou te dizendo. Pessoas verdadeiramente perdoadas por Cristo não sentem dificuldade de lidar com as suas verdades. Se você é uma pessoa perdoada pelo Senhor Jesus, se você confessa seu pecado e é perdoado, você não tem problema de lidar com as suas verdades. Você diz elas abertamente. Deus, meu pecado é esse e a maldade dele é esse. Essa é a maldade do meu pecado. Fala para o Senhor agora, confessa. Pessoas verdadeiramente perdoadas não têm problema em lidar com as verdades. Chega de autoilusão, chega de hipocrisia. Não deixe o achismo narcotizar você. Crentes que vivem debaixo do poder de narcóticos. Crentes que vivem embriagados. Crentes que vivem debaixo do narcótico da religião. Eles estão narcotizados pela religião. Eles estão envolvidos pela religião. Não conseguem identificar as suas maldades, se acham bons. Estão drogados, estão inflamados. Não se permita narcotizar pela religião. O diabo prega. O diabo prega. Muito cuidado. Identifique as artimanhas de Satanás olhando para o resultado. Identifique. Identifique. Se é obra do Espírito Santo, você sabe que é. Mas se não foi, arrependa-te. Diz, Senhor, me perdoa. Eu te peço perdão. A falta de confissão é um veneno na alma. Ele diz, eu confessei o meu pecado e a maldade. Eu confessei-te o meu pecado. Oh, Espírito Santo de Deus. Sabemos que Satanás trabalha ardilosamente para o engodo, por engano, para o pecado. Deus, nada acontece em nossas vidas se não tiver um propósito. Ensina-nos a buscarmos a explicação do céu. O céu explica. O céu explica. Espírito Santo de Deus. Que possamos buscar as explicações do céu. Que possamos buscar aquilo que o céu tem a nos dizer. Não vamos nos contentar, Deus, com as conformidades da terra, com as conformidades infernais. Oh, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, bem-aventurado aquele a quem o Senhor dirige. O Senhor dirige os passos. Davi abre o coração. E no versículo 8 o Senhor diz para ele, eu vou te instruir e te ensinar o caminho que você deve seguir. Não sejas como um cavalo, nem como uma mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio. Vamos ser dirigidos por Deus. Confesse a sua maldade, diga, Senhor, sabe por que eu fiz aquilo? Porque eu não queria passar pela jornada, eu não queria passar pelo vale, eu não queria passar pelo período de consequência. Fala para o Senhor, fala, Senhor, eu queria pular etapas da minha vida, eu não queria assumir. Eu quero que você fique de pé.
Feche os seus olhos. As vantagens de Satanás estão quando ele está encoberto. Deus falou com você, não fique rebatendo. Não diga, não é bem assim. Não diga, o Espírito Santo falou comigo. Não diga isso. Não faça isso. Deixe o poder do Espírito Santo esclarecer, abrir, rasgar seu coração. Não permita. Analise as suas fraquezas. Analise as suas fraquezas. Se você é uma pessoa determinada, obstinada, para Deus falar com você, você vai dar trabalho, porque você vai ter teimosia. Então, por favor, ajuda aí, vai. Ajuda aí. Identifique as características negativas suas. Um crente determinado, um crente teimoso, um crente, ele vai dar trabalho para o Espírito Santo de Deus para convencer. Davi dizia, eu sinto dores na minha alma. O convencimento do Espírito Santo, só quem tem sabe a dor que sente. Meu bramido todo dia. Essas dores do convencimento, quando o Espírito te convence, e você chora e você geme. Quanto tempo faz que você não tem essas dores, mas você tem desculpas, você tem explicações, você tem. Coloque sua mão no seu coração. Deus ama você. E Deus não quer apenas perdoar o seu pecado. Deus não quer apenas perdoar a sua transgressão. Deus quer perdoar a sua maldade. Mas você não pode encobri-la, você tem que confessá-la. Confesse a sua maldade, soberba, ingratidão. Confesse a sua maldade. E diga, Senhor, eis-me aqui, eu preciso. Me perdoa, Senhor, eu pequei. Eu fiz isso por causa daquilo. E aquilo por causa daquilo outro. Eu pequei contra o Senhor, pequei contra o céu. Foi contra o Senhor que eu pequei. Fala com Deus, a sua vida pertence a Ele. Oh, Pai Santo, em nome de Jesus. Espírito Santo, leve a oração daqueles que são seus. Daqueles que foram tocados por esta palavra. Daqueles que são perdoados e que não vão encobrir maldade, Pai. Aquele que tem o verdadeiro perdão do Senhor, do céu. E não a auto-hipocrisia, a auto-justificação. Esse sabe o valor do perdão. Esse sabe a importância do perdão. Esse é aquele que confessa as suas verdades. Esse é aquele que não tem problema de lidar com as suas verdades. Com a sua mão no seu coração, diga, eis-me aqui. Eu quero ser curado pela maldade do pecado. Fala comigo, Espírito Santo. Eu preciso ouvir a sua voz. Me perdoe pelas vezes que eu achei que era o Senhor e não foi. Me perdoe. Eu preciso interpretar melhor a sua voz e saber a direção e entender que tudo que o Senhor fala tem um objetivo, que é a glória do Pai, que é a glória de Deus. Tem uma missão, cumprir a palavra e não alterá-la. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.